Teste Long Range SJRC 2.8.9. Desvio de obstáculos aberto. Aqui eu fazia a checagem das configurações pré-voo, return to home, ver se estava tudo em ordem para um voo tranquilo. Nesse momento, eu aguardava que os satélites fossem detectados, demorou um pouco. Inclusive eu senti uma grande demora. Eu chequei no aplicativo o AV Forecast, se não me engano é esse nome aí. E eu percebi que havia muitos satélites bloqueados e confirmou na prática. Mas eu tinha que fazer esse teste hoje. Estava com bateria, já tinha carregado no dia anterior e eu tinha que fazer esse teste. Como vocês podem ver, ali ó, detecção de 6 satélites e apareceu pronto para voar. Eu achei, né, que foi uma falha do aplicativo liberar o voo com apenas 6 sinais de satélite. Mas eu aguardei no mínimo 9 sinais de satélite para conseguir pelo menos decolar de forma razoavelmente segura, né? Não poderia fazer nenhuma loucura. Nesse momento apareceu 7 sinais de satélite, 8 e foi subindo, mas foi subindo muito lentamente. Eu achei que estava um tanto anormal. Ok, vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito demorado. Bom, aqui tá bom. Nesse momento eu vou iniciar a decolagem, certo? Decolou tranquilamente. Fui checando ali o FPV, tudo em ordem. Apresentava ali 10 sinais na altitude onde eu estava. Me senti seguro. Me senti seguro para continuar a gravação e o teste de long range, né? E acontece que alguns metros aí até uma surpresa. Levantei 10 metros, 12 metros, já fui para frente com ele, né? Eu tinha 72% de bateria, 83% do controle, certo? E coloquei o stick para frente e aí começou a surpresa, né? Menos de 200 metros já começou a travar o aplicativo, certo? E eu percebi que o travamento estava um pouco anormal. Não era uma coisa que já havia acontecido antes. Não sei se era algum tipo de interferência, mas deu problema. Olha, nesse ponto eu já percebi, o FPV travou em 329 metros. Né? E aí começou a aparecer as imagens travadas, né? Congeladas. Eu percebia que a telemetria do controle ainda permanecia e eu acionei. Mais à frente vocês vão ver o Return to Home, né? E mesmo com o Return to Home acionado, o FPV não voltava. Isso a 200 metros de distância. Retornar para casa. Eu até fiquei com receio lá. Como vocês viram, o retorno não está acionado e ele está voltando. Tá voltando. Na verdade, aí ele não estava voltando. Como eu configurei a altura do retorno em 110 metros, se eu não me engano, então ele estava ganhando altitude e só então ele começou a retornar. Por isso que demorou um pouquinho para retornar. Mas o retorno foi acionado e a imagem não voltava, né? Aí ele começou a voltar, vocês podem ver ali, já mudou a imagem. Mudou a imagem, porém tá aparecendo as imagens como se fosse exibição de fotos. A imagem congelada. E era um vídeo, tava rolando. Aí, ó, como vocês podem ver, a telemetria mostra. Menos de 100 metros de distância entre mim e o drone. E tá aí a imagem congelada. E nada de voltar, né? Nada de voltar. 110 metros de altura, 70 metros de distância, ou seja, ele estava praticamente em cima de mim. Em cima do ponto de decolagem, o famoso home point, né? E nada, né? Eu até cheguei a cogitar, falei, ó, eu acho que eu vou
descer esse drone e esperar um dia melhor, né? Mas não sei, né? De repente eu me senti mais confiante naquele momento. Falei, me prontifiquei a fazer o teste, eu vou fazer o teste. Né? Retornei, estava aguardando ele descer e nada do bichinho descer. Ficou essa imagem congelada aí um bom tempo. Infelizmente, é o que passa aí o droneiro de hobby, né? Fazemos nossos testes, que é justamente para mostrar para as outras pessoas, né, os erros que nós cometemos para que essas pessoas não cometam. E mais, para que as pessoas vejam que erros acontecem. Estamos tratando com um objeto, uma equipe. Ah lá, já voltou. Nesse momento voltou o FPV. Aí eu não prossegui. Né? Desativei o Return to Home para que ele continuasse o teste. Eu falei, vou em frente. E fui indo. Coloquei o stick para frente e nesse momento vocês podem ver aí que o FPV permanece. Ele não para. Continua numa boa. Certo? Eu coloquei essas linhas aí mais como um teste, que eu não sou muito de usar esse tipo de linha de referência. Mas quando você vai fazer voos mais baixos, aí eu recomendo usar essas linhas aí. Mas vocês estão vendo aí 360 metros e ele não baixa, ou melhor, ele não trava o FPV. Aí vocês podem notar o seguinte, o nível de bateria caiu demais. Por quê? Primeiro, eu estava no modo esporte, que a intenção não era a durabilidade de bateria. A intenção aqui era mostrar a distância que ele alcança, né? E convenhamos, se fosse com o aplicativo oficial da Play Store, eu não conseguiria chegar nem a 1.000 metros. Não, 1.000 metros já consegui com o aplicativo da Play Store. Mas olha lá, 1,2 km no máximo, certo? Com esse daqui vocês vão ver que o drone permanece, o FPV permanece, justamente por conta dessas modificações na altitude. Estamos numa área geograficamente não muito nivelada, né? Tem muito sobe e desce, morros. Aqui do alto não dá para perceber, mas é bastante ondulação. Olha só, chegando a 1 km já. Vai bater 1 km, bateu. 1 km aí e permanece FPV. Porém, vocês podem notar a altitude, 227 metros e subindo. Se eu não fizesse isso, com certeza o sinal seria cortado justamente pelas ondulações do terreno, né? Da região onde eu moro, aqui próximo ao Pico do Jaraguá. Mas aí eu tô sempre prestando atenção na telemetria, nível de bateria, ok? Vocês estão vendo que está descendo rapidamente. Eu não sei qual que é o nível de vento que está a essa altitude, então estamos sempre prestando atenção na velocidade, que está muito boa. Está muito boa esse nível de velocidade, 31,7 km por hora. Excelente. Certo? Estamos a 1.400 metros de distância, a 1,4 km e subindo. Né? Porém, eu estou de olho no nível de bateria. Eu não gosto de esperar o drone acionar sozinho o retorno por nível de bateria. Eu mesmo costumo fazer isso daí. Estamos aí próximo ao limite aí que estipulado por mim mesmo. Como vocês podem ver, 1.600, indo para 1.700, começou a dar umas travadinhas, a 321 metros de altitude, 1.733, e aí eu comecei a voltar ele de ré, e eu mesmo acionei o Return to Home. Por quê? Eu estou com 40% de bateria, eu não chequei a direção do vento, mas eu percebi que o nível de vento no retorno estava na mesma proporção da ida. Você vê que a velocidade não diminuiu tanto assim, certo? Então, o que eu digo? Chegamos a
1.733 metros. Dava para continuar? Dava para continuar. Por que eu não continuei? Por conta do nível de bateria. Eu tinha carregado na manhã anterior e isso fez ela perder carga. De um dia para o outro perde carga. Por isso que eu recomendo que todo mundo, quando for voar com seu drone, abasteça, já falar abasteça como se fosse um carro, mas não. Que carregue suas baterias, de preferência na noite anterior para voar de manhã. Porque se for deixar, a bateria vai descarregar sozinha e vai trazer algumas surpresas. Eu estava sempre de olho, né? No retorno não gastou tanta bateria assim, porque manteve a velocidade constante e eu mexi pouco no controle. Era só o drone vindo sozinho e eu controlava a altitude em alguns momentos. Só no final do retorno. Vocês podem ver essa imagem aérea muito bonita. Tem umas quebradinhas aí, mas você vê que do alto até que fica legal. Você vê a rodovia Anhanguera à esquerda. Você pode ver o emaranhado de casas. Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção é justamente isso. A população massificada aqui no mesmo lugar, muito sinal de internet, muita torre, muita ondulação do terreno, e mesmo assim, o drone chegava fácil a 2 km. Por que não chegou a 2 km? Porque eu não quis chegar a 2 km. Mas eu tinha FPV, tinha sinal de rádio e não estava com delay. Esse que eu queria chamar a atenção. Não estava com delay de imagem a 1.733 metros de distância, para ser mais exato. Então o aplicativo tem rodado muito bem. Varia de um dia para o outro. Não sei porque isso acontece, tanto é que vocês viram no começo do vídeo que menos de 200, 300 metros estava travando. Podia ser do aplicativo? Podia. Porque querendo ou não, o que são as imagens de FPV? O drone manda o sinal pro controle e o sinal é codificado, o controle faz a leitura e manda via cabo OTG para o celular. E esse sinal decodificado e mandado do controle para o celular é feita a leitura pelo aplicativo. Por isso a necessidade de que o aplicativo e o firmware do drone estejam ali, em sintonia. Porque se um funcionar de um jeito e outro do outro, vai dar problema. Aí conforme vocês viram, eu cancelei o Return to Home. Por quê? Porque estava praticamente em cima de mim. Então não tinha necessidade, 37% de bateria. Eu estava a 170 metros de distância, já sobrevoando a minha casa. Vocês repararem na minha casa, lá um pouquinho no meio do vídeo ali, uma casinha verde, sobradinha. Então não tinha necessidade de eu fazer a máquina trabalhar. Então eu iniciei aí o retorno manual, fazer um pouso seguro e guardar a bateria com uma porcentagem que é recomendada, Eu costumo deixar sempre acima de 20% e abaixo de 30%. Eu tenho esse cuidado e tem surtido efeito. Minhas baterias, os meus voos costumam durar sempre de 24%, pousando com 20% de bateria. 24 minutos, Errei na fala. São 24 minutos de voo, pousando a 20% de bateria. Se forçar um pouco mais, dá para ir embora com o voo. Mas por questão de segurança, querendo ou não, são aparelhos caros, então a gente não quer ter nenhum dissabor. Ok? Pessoal, o vídeo está finalizando. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí. Analisem, olhem aí os dados e façam os testes de vocês aí para vocês verem que é possível sim ir a longas distâncias com esse drone. Desde que tenha, lógico, o dia ideal. Tem dia que tem muita interferência, ok? Estou fazendo aí a manobra de pouso, certo? Agradeço aí aqueles que estão assistindo. Então aqui eu dou por encerrado esse teste. E à medida que eu for fazendo os demais testes aí, eu vou postando, ok? Até mais.